Oi, oi, mais um vídeo. E hoje eu quero dar continuidade às reflexões que estamos trazendo junto ao Evangelho da Maria Madalena, da Biblioteca de Nag Hammadi. Como já falei no vídeo anterior, na leitura do manuscrito, eles falam de uma conversa entre Jesus e Maria Madalena sobre alguns poderes. Nessa narrativa, a Maria Madalena ela relata aos apóstolos uma revelação secreta que recebeu de Jesus. E nessa revelação, ela diz que quando a alma começa a ascender em direção ao repouso celestial, ela é confrontada com 4 poderes materiais ou cósmicos que tenta impedi-la. O primeiro e o segundo poder nós não sabemos, pois não foram encontrados todas as páginas desse manuscrito. A 11ª e a 12ª, que continha essas informações, desapareceram. E o terceiro, eu falei no vídeo anterior, que vencer a ignorância, e hoje nós vamos falar desse quarto poder. Quando nós pensamos em prisões, geralmente a nossa imaginação pensa em algo com bastante grade, né? Onde nos limita. Mas o Evangelho de Maria, ela apresenta uma ideia muito diferente. Ela sugere que existem prisões invisíveis, prisões que não estão fora de nós, mas sim aqui dentro. E o Evangelho de Maria Madalena, após vencer esse terceiro poder, que vencer a ignorância, ela afirma que a alma encontra um novo desafio, que vencer esse quarto poder, que tomou 7 formas, né? Que vencer o chamado de poderes da ira. E essas 7 formas vai ser: a primeira forma é a escuridão, a segunda é o desejo, a terceira é a ignorância, a quarta é a excitação da morte, a quinta é o reino da carne, a sexta é a sabedoria nécia da carne, a sétima é a sabedoria colérica. À primeira vista, essas palavras parecem bem misteriosas, mas talvez elas estão descrevendo algo que todos nós já conhecemos, que vem ser os conflitos da nossa própria alma humana. E nesse momento, logo que eu fiz essa leitura, eu fiz a leitura dessa passagem, eu analisei essa passagem, eu pensei rapidamente na integração de Jung. Para quem não conhece Jung, Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que foi o fundador da psicologia analítica. E isso foi surgir séculos depois e desenvolveu uma teoria que a gente consegue fazer uma compreensão muito grande desse texto de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito surpreendente. E eu fiz a leitura desse primeiro e eu estou terminando esse daqui, então abriu um norte na minha mente. Porque Jung, ele acreditava que cada ser humano possuía uma região psíquica chamada de sombra. E a sombra é formada por tudo aquilo que nós rejeitamos em nós mesmos, que vem ser os nossos medos, a inveja, os desejos oprimidos, a raiva que sentimos e essa necessidade de poder. Tudo aquilo que nós não queremos reconhecer dentro de nós. E o problema maior é que aquilo que não reconhecemos continua existindo. A gente não anula, ela continua ali dentro existindo. E passa a nos controlar.
Por isso Jung dizia que aquilo que você não torna consciente dirige sua vida e você chama isso de destino. Talvez seja exatamente isso que Maria Madalena, através do seu evangelho, esteja tentando nos mostrar. Esse quarto poder, ele não é um inimigo externo. É um conjunto de forças inconscientes que aprisionam e que estão aprisionando a minha e a sua alma. E essa escuridão, ela pode ser essa falta de consciência. O desejo pode ser essa compulsão que nunca se satisfaz do ter, do comprar, do consumir. A sabedoria colérica pode ser a ilusão de acreditar que a raiva produz esse conhecimento. A excitação da morte pode ser nossa atração inconsciente pela destruição, porque a gente vive em locais que destrói a nossa alma. E a ignorância, ela não aparece apenas como a ausência de informação, mas como essa resistência ao autoconhecimento. E aí Maria vem descrever uma alma que atravessa esses poderes. Uma alma que não foge deles, mas reconhece. E é exatamente nesse momento que ela fala no reconhecer que eu vejo uma proximidade severa com Jung. Porque para Jung, a cura ela não acontece quando a gente elimina a sombra, mas a cura acontece quando integramos a sombra. Quando deixamos de fingir que ela não existe. Quando paramos de projetar nossos conflitos nos outros. Quando a gente consegue assumir as responsabilidades por aquilo que está aqui dentro de nós. A gente assume, não esconde. E aí talvez o verdadeiro ensinamento do Evangelho de Maria seja que essa libertação ela não vai acontecer quando nós mudamos o mundo. Essa libertação, ela começa quando iluminamos aquilo que estava escondido dentro de nós. E aí talvez seja por isso que Maria ela fala tanto sobre o conhecimento. Porque o contrário da ignorância não é apenas a informação. O que adianta ter informação e não ter consciência? É enxergar quem somos, é reconhecer nossas sombras, é deixar de ser governado por elas. E aí a gente pensa nessa integração, luz e sombra, bem e mal, yin e yang. E eu quero finalizar esse vídeo com uma pergunta. Se o Evangelho de Maria ele está certo ao afirmar que a alma precisa atravessar o poder da ira, quantas vezes esse poder ainda governa sua vida sem que você perceba? Não a sua, mas a minha também. E aí onde essa ira ainda fala mais alto do que a nossa consciência? E eu venho e penso também no ego. Que não há despertar da consciência se não há a queda do ego. Não há.